nosso de cada dia, a nossa meditação diária na Palavra de Deus. Edição especial Apocalipse com o pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui, pastor Sinésio, para dar continuidade à nossa edição especial Apocalipse dentro do Pão Nosso. Quero lembrar que vocês podem interagir, participar das nossas reflexões, /aula, /estudo, postando suas perguntas na minha página Apocalipse Sem Mistérios ou ainda deixando os comentários nos vídeos no YouTube. Por falar nisso, peço que você nos ajude a fazer crescer o canal, inscreva-se, ative as notificações, curta os nossos vídeos. Será uma grande honra contar com a sua ajuda. Reflexão anterior, nós fechamos o capítulo 1 do Apocalipse. Nós vimos a saudação, os destinatários e vimos a primeira visão onde o anjo apresenta-se a João. Hoje, começamos uma jornada de 8 dias, onde estudaremos os capítulos 2 e 3. Nesses capítulos falaremos sobre as 7 igrejas da Ásia. 8 dias porque teremos uma aula hoje de introdução a estas igrejas. E terminaremos com o nosso habitual tempo de oração e de falar com o Pai. Apocalipse capítulos 2 e 3, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, introdução. Esse é o assunto de hoje. Texto base, Apocalipse 1, versículos 10 e 11, onde João diz o seguinte: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que vês, escreve num livro e manda às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Semana passada, eu finalizei a sessão deixando uma pergunta no ar, e ela se referia ao número 7. Por que esse número aparece com tanta frequência no livro? E por que precisamos compreender esse número? Porque isso vai impactar o nosso entendimento do livro em muitos aspectos daqui para frente. Citei algumas coisas envolvendo o 7, como por exemplo os 7 Espíritos de Deus, as 7 cartas, os 7 castiçais, as 7 estrelas, mas não expliquei o número em si. Vamos falar sobre ele. No Apocalipse, o 7 é um número de uma coisa completa, plena, abrangente, seja no aspecto positivo ou negativo. 7 é um número da plenitude. Quero dar 2 exemplos para ilustrar isso. O primeiro em relação aos 7 Espíritos de Deus. Quando lemos Isaías, capítulo 11, versos 1 e 2, encontramos ali os 7 Espíritos de Deus. E quais são eles? O Espírito do Senhor, o Espírito de conselho, de entendimento, sabedoria, conhecimento, temor do Senhor e fortaleza. Portanto, perceba, não estamos falando de uma quantidade de espíritos, mas da plenitude do Espírito Santo. Essas características perfazem essa plenitude. O outro exemplo está relacionado ao poder de Cristo, à sua autoridade. Por que João contempla um cordeiro com 7 chifres? Para entender essa visão, nós precisamos comparar 2 textos. O primeiro texto, justamente, é esse de Apocalipse que narra o cordeiro com os 7 chifres. E sabendo que o 7 representa a plenitude e sabendo que o chifre representa poder, nós então entendemos o que Jesus fala em Mateus 28:18, onde ele diz: É-me dada toda a autoridade no céu e na terra. 7, plenitude, chifre, poder, plenitude de poder, plenitude de unção, cheio do Espírito. E aí ele explica: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. 2 exemplos simples para vocês compreenderem o significado do número 7. São apenas exemplos positivos. Nós veremos que também existem exemplos negativos de plenitude. Nós vamos agora passar por uma visão geral das cartas. Elas possuem características diversas e que precisam ser conhecidas, visando compreender o seu significado pleno. O objetivo de hoje é
é fornecer-lhes esse pano de fundo sobre as 7 cartas. Cristo saúda as igrejas e cada uma delas recebe uma introdução personalizada e em anexo o conjunto de revelações recebidas por João. Como vimos, foram feitas 7 cópias do livro. Como nós devemos interpretar estas 7 cartas? Existem basicamente 2 formas de interpretação, as quais predominam no cenário teológico. São ideias um pouco diferentes, mas que no meu entendimento se completam e dão suporte uma à outra. E quais são essas 2 formas de interpretar as cartas? No primeiro momento, nós podemos interpretar as 7 cartas como um panorama global da Igreja de Cristo. As igrejas apresentam um perfil completo, pleno da Igreja cristã, desde o seu estabelecimento no dia de Pentecostes até o dia do arrebatamento. Resumindo, é como se essas 7 cartas contivessem todos os aspectos positivos e negativos da igreja, um quadro completo. Essa é a primeira interpretação, baseada justamente no número 7. 7 igrejas, plenitude da Igreja de Cristo. A outra forma de interpretar é como se cada igreja representasse um período da história de Cristo. Não um período de tempo, mas representando as características principais daquele momento. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e assim por diante, cada uma destacando características da igreja ao longo da história. E o somatório de todas essas características cai justamente na interpretação da primeira visão. Por isso que eu falo que uma completa a outra, são muito parecidas. Olhando para a sua tela, você vai observar um quadro que dá uma visão geral de todas as igrejas. Aí você tem a igreja, como Jesus se apresenta a ela, o período que ela representa na história, de acordo com a segunda forma de interpretar, a reprimenda que essas igrejas receberam de Cristo. Observe que Esmirna e Filadélfia não são repreendidas, e quais são as promessas que Cristo fez para cada uma dessas igrejas. Estudaremos os detalhes de cada igreja dia após dia, conforme eu disse. Em seguida temos aí um mapa. Veja no mapa onde essas igrejas estavam localizadas. Percebam que estavam próximas da Grécia. Estavam em território que hoje é a Turquia. Isso é importante saber. Observe ainda que estavam muito próximas da ilha de Patmos, onde João estava preso. As cartas basicamente possuem estrutura e características comuns. São 7 estas características. Primeira, foram enviadas ao anjo da igreja. O termo ângelos na língua grega, malak no hebraico, significa mensageiro. E não é aplicado apenas a seres celestiais, é aplicado também àqueles que são portadores da palavra de Deus. Segunda característica, Cristo apresenta-se no início de cada uma, destacando uma das características da visão de Apocalipse 1, onde o anjo se apresentou a João. Terceiro, todas são repreendidas, exceto Esmirna e Filadélfia. Quarto, todas falam de galardões que serão oferecidos aos vencedores. 5. São uma mensagem do Espírito Santo à igreja. 6. Apresentam em geral o seguinte esboço: saudação, elogios, reprimendas, exortações e recompensa. Em algumas faltam esse ou aquele item. E 7. Muito embora as cartas sejam dirigidas à igreja, os pronomes aparecem todos na segunda pessoa do singular, ou seja, reporte-se ao anjo. Deus está enviando a mensagem para os responsáveis, para os líderes daquelas igrejas. Isso mostra claramente que a situação de uma igreja, positiva ou negativa, está muito ligada ao caráter do seu líder. Então, nós temos aí um quadro geral das igrejas, uma visão geral destas 7 cartas, antes de iniciarmos o estudo de cada uma delas. É de suma importância que conservemos em mente esses aspectos das igrejas enquanto as estudamos. Isso facilitará o entendimento das cartas. Então hoje, começando os estudos do capítulo 2 e 3, vimos uma introdução às 7 igrejas da Ásia. Falamos sobre a interpretação do número 7 e alguns exemplos.
formas de interpretação das 7 igrejas, a localização das igrejas e, finalmente, as características das cartas. E tudo isso nesse pequeno espaço de tempo. Espero que isso tenha aberto o seu entendimento e tenha te dado subsídio para o que nós vamos ver a partir de amanhã. Muito obrigado por mais uma vez você estar aí acompanhando essas aulas. E agora eu gostaria que nós falássemos com Deus. Vamos orar. Senhor Deus querido, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, nos colocamos na Tua presença. Agradecidos, ó Deus, pela oportunidade de aprender, de estudar a Tua palavra, de poder, Senhor, entender aquilo que o Senhor deixou como legado à sua igreja, não somente para as igrejas da Ásia, mas também para o nosso ensino, para a nossa edificação e crescimento. Senhor, enquanto igreja, Pai, nos ajuda a compreender as exortações que o Senhor tem feito a cada dia, as exortações que o Senhor faz nessas cartas. Nós possamos olhar para elas como um espelho, Senhor, e ali ajustar a nossa vida aos Teus propósitos, Pai, a tudo que o Senhor quer que nós façamos, para que ao final sejamos dignos de receber o galardão que ali está descrito. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por mais este momento, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que está participando desse estudo, abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Próxima reflexão, Apocalipse, capítulos 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia, falando sobre Éfeso. Até mais, se Deus quiser.